Muito bem, pessoal. Nós vamos agora para as equações exponenciais simples, item 10. É mais um tópico de estudo de funções exponenciais. Bem, ao final da aula, não se esqueça de dar um like, inscrever-se e bater o sininho lá no canal do YouTube Azimuth Matemático. Os ícones que nós utilizamos são exercício para casa, utilização de calculadora, utilização de um software, aplicação com Excel, tópico de história da matemática. Quando for muito importante, e quando for uma piada, vocês podem rir se quiserem. Bem, as equações exponenciais são aquelas em que a incógnita aparece em expoente. Então, são exemplos. 5 elevado a x igual a 125. 2 elevado a x menos 1 igual a 8. 3 elevado a 4x mais 3 igual a 81 elevado a x. E esse caso da letra D também. É um caso mais sofisticado. Os outros são mais simples. Bem, nesse momento, a gente vai se prender às equações em que nós temos, nos dois membros, potências de mesma base ao final de uma série de operações. Bem, a gente vai utilizar o que nós já aprendemos sobre potências e raízes para chegar na situação abaixo. A elevado a m igual a elevado a n. Isso implicando em m igual a n. Vejamos alguns exemplos. Exemplo 1. Todas essas letras aí, eu vou fazer agora. Então, a letra A, 3 elevado a x igual a 81. Então, 13 elevado a x é igual a 13 elevado a 4. E aí, como as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, o x é 4. O segundo exemplo, a letra B, 2 elevado a 3x mais 5 igual a 64. Bom, 64 fatorado é 2 elevado a 6. Então, as bases estão iguais, os expoentes serão iguais. Então, 3x mais 5 vai dar 6 e o x vai dar 1/3. Agora eu tenho 3 elevado a x menos 2 igual a 1 sobre 27. Devemos lembrar que o 27 fatorado é 3 elevado a 3. E 1 sobre 3 elevado a 3 é 3 elevado a menos 3. Então, nós temos que o x menos 2 é menos 3, porque as bases são iguais, então os expoentes são iguais. Então, o x está dando menos 1. Agora, a letra D. 4 elevado a 2x menos 6 igual a 0,125. Bom, devemos observar duas coisas. Primeiro, o 4 é 2 elevado ao quadrado. E o 0,125 é um decimal que equivale à fração 125 sobre 1000. Bom, se o 4 é 2 ao quadrado entre parênteses, eu posso manter a base 2 e multiplicar o 2 pelo 2x menos 6. Então, vai ficar 2 elevado a 4x menos 12. Simplificando 125 por 1000 vai dar 1/8. O 8 é 2 elevado a 3. E 1 sobre 2 elevado a 3 é 2 elevado a menos 3. 4x menos 12 é menos 3. 4x vai dar 9. Então, o x é 9/4. Veremos agora 3 elevado a x2 menos 16 igual a 1. Bom, é fácil perceber que se o meu intuito é colocar as bases iguais, no lugar do 1, eu vou colocar 3 elevado a 0. Então, se as bases são iguais, o x2 menos 16 é 0, o x2 é 16, e o x é mais ou menos raiz quadrada de 16, que vai dar mais ou menos 4. Agora, a letra F. 1 sobre 81 entre parênteses elevado a x mais 3 igual a 9. O 81 é 3 elevado a 4. Bom, e o 3 elevado a 4, quando está no denominador em que o numerador é 1, é 3 elevado a menos 4. Elevado ao x mais 3 igual a 3 ao quadrado. Então, menos 4x menos 12 vai dar 2. Menos 4x é 14, 4x é menos 14 e o x é menos 7/2. A letra G, 5 elevado a 8x mais 10 igual a 0. Bom, a letra H, 7 elevado a 2x mais 1 igual a menos 49. Quando nós estudamos o gráfico das funções exponenciais, nós aprendemos que a imagem da função tem que dar sempre um número positivo.
Então, se 5 elevado a 8x mais 10 está dando zero, não pode ser, não tem como resolver. E 7 elevado a 2x mais 1 igual a menos 49, que é um número negativo, também não vai ter solução. Então, nenhuma das duas tem solução. Ok? Bom, agora 3 meios elevado a x menos 6 igual a 8 sobre 27. Bom, vamos colocar o 8 como 2 elevado a 3 e o 27 como 3 elevado a 3. Então, isso daí é 2 terços elevado a 3. Bom, só que nós não chegamos ainda à situação em que as bases estão igualadas. Está quase igual. Uma é 3 meios, a outra é 2 terços. O que eu posso fazer com o 2 terços para torná-lo 3 meios? Bom, eu posso trocar a posição do numerador com o denominador e o expoente 3 passa a ser menos 3. Então, x menos 6 é menos 3 e o x vai dar 3. A letra J, raiz de 3 elevado a 8x mais 1 igual a raiz quarta de 27 elevado a x menos 1. Bom, a raiz de 3 é 3 elevado a meio, então 3 elevado a meio elevado a 8x mais 1. E a raiz quarta de 27 é a raiz quarta de 3 elevado a 3. Isso vai fazer com que eu coloque à direita o 3 elevado a 3 quartos. Então, eu tenho de um lado 3 elevado a 1 meio elevado a 8x mais 1, e do outro lado 3 elevado a 3 quartos elevado a x menos 1. Então, 1 meio multiplicado por 8x mais 1 vai ter que ser igual a 3 quartos multiplicado por x menos 1. Resolvendo essa equação do primeiro grau, fazendo o produto dos extremos igual ao produto dos meios, nós temos 26x igual a menos 10 e o x é menos 5 sobre 13. O exemplo 2 é todo para casa, tá? É no mesmo molde que o exemplo 1, então para vocês praticarem, tá? As respostas todas aí estão do exemplo 2. Bom, agora o exemplo 3. Nós temos um exercício que não é tão fácil. Bom, vamos à solução. Primeiramente, eu vou fazer produto dos extremos igual a produto dos meios. Então, 3 elevado à potência x2 mais 1 sobre x2, multiplicado por 3 elevado à potência x mais 1 sobre x, tem que dar 81. Do lado esquerdo, eu vou manter a base e somar os expoentes. E do lado direito, no lugar do 81, eu vou fatorá-lo e vou colocar 3 elevado a 4. Então, x2 mais 1 sobre x2 mais x mais 1 sobre x é 4. Bom, agora veja o seguinte. Se eu fizesse, vamos dar uma parada nessa solução e vamos ver o seguinte. X mais 1 sobre x, entre parênteses ao quadrado. Isso é um produto notável. Então, vai dar x2 mais 1 sobre x2 mais 2 duas vezes o x vezes 1 sobre x. O x com x vai cancelar. Vai simplificar. Então, vai ficar x mais 1 sobre x ao quadrado é x2 mais 1 sobre x2 mais 2. Então, eu concluo que x2 mais 1 sobre x2 é o quadrado do x mais 1 sobre x menos 2. Esse resultado eu vou colocar lá. Ó. Então, a minha equação vai passar a ser essa. X mais 1 sobre x ao quadrado menos 2 mais x mais 1 sobre x igual a 4. Essa equação eu vou passar o 4 da direita para a esquerda e vou dar uma rearrumada. Então, eu caí agora numa equação de segundo grau de incógnita x mais 1 sobre x, que eu vou chamar de P, numa técnica de substituição. Então, vai ficar P2 mais P menos 6 igual a 0. Eu aplico a fórmula de Bhaskara nessa equação de segundo grau, e aí o P daria menos 3 ou 2. Agora, veja bem, eu achei o P, não achei o X. Então, eu tenho duas opções. Já que o P é menos 3, ou então é 2, eu posso colocar no lugar do P onde eu igualo o x mais 1 sobre x que eu utilizei essa substituição aí antes. Então, a solução ficaria x mais 1 sobre x igual a menos 3 e x mais 1 sobre x igual a 2. Eu vou resolver essa equação tirando o MMC e aplicando a fórmula de Bhaskara, dessa feita calculando o valor do x. Então, x é menos 3, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. E no outro caminho, x2 mais 1 é 2x, x2 menos 2x mais 1 é igual a 0, aplica a fórmula de Bhaskara e dá duas soluções iguais a 1. Nós temos aí uma raiz dupla. Então, as raízes da equação dada são menos 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, aí tem duas, e x igual a 1, que é uma raiz dupla. Então, totalizando 4 raízes. O exemplo 4. Quantas soluções possui a equação abaixo? Bom, vamos resolver.
Se eu quero resolver a equação 2 elevado a x igual a x2, não dá para resolver com os artifícios disponíveis até o momento para vocês. Então, eu sou obrigado a apelar para o método cartesiano. Eu vou partir da função y igual a x2 e a outra y igual a 2x. Uma é quadrática e a outra é de potência 2, é uma função exponencial. Eu vou agora traçar no mesmo plano cartesiano os dois gráficos, com auxílio, é claro, dessa tabela que eu montei aí, para o y igual a x2 e y igual a 2 elevado a x. Quando eu traçar o gráfico de y igual a x ao quadrado, dá o gráfico vermelho. E o gráfico de 2 elevado a x, nós já aprendemos que dá esse gráfico azul. A pergunta agora é, onde estão as interseções? Então, nesses dois pontos pretos aí. Então, eu tenho duas soluções. Uma solução está entre menos 1 e 0, que é o valor do x, e a outra é o x igual a 2. Então, são duas soluções. Ok? Então, esse é o método cartesiano para resolução de equações. Nesse caso, foi de grande valia. O exemplo 5. Chama-se meia-vida de uma substância radioativa o tempo necessário para que a sua massa se reduza à metade. Tomemos hoje 16 gramas de uma substância radioativa cuja meia-vida é de 5 anos. A massa dessa substância é uma função do tempo, contada a partir de hoje, dada por m de n igual a 16 vezes 2 elevado a menos n sobre 5. Se daqui a n anos sua massa for 2 elevado a menos 111 gramas, qual o valor de n? Essa figura é meramente ilustrativa, tá? Bom, a função dada no problema é essa. Então, nós vamos entrar com o valor m de n igual a 2 elevado a menos 111, que é o valor que o problema nos deu. Agora, vamos perceber que o 16 é 2 à quarta. Então, eu mantenho 2 elevado a menos 111 à esquerda e à direita. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Vai ficar 4 menos n sobre 5 como potência do 2. Se as bases são iguais, os expoentes serão iguais. Então, menos 111 igual a 4 menos n sobre 5. Eu vou passar o 4 para a esquerda e vou descobrir que o n sobre 5 é 111 mais 4. Então, o n sobre 5 é 115 e o n vai dar 575 anos. É a nossa resposta. O exemplo 6 é para casa. O número de n de decibéis e a potência I de um som medido em watts por centímetro quadrado estão relacionados pela fórmula. I igual a 10 elevado a menos 16, que multiplica 10 elevado a n sobre 10. Determine o número de decibéis correspondente ao som provocado por tráfego pesado de veículos, cuja potência é estimada em 10 elevado a menos 8 watts por centímetro quadrado. Esse aparelho que eu estou colocando à direita na figura é um aparelho conhecido como decibelímetro. É para medir ruídos. Tá? Então, se a prefeitura recebe, por exemplo, uma denúncia de um local que está com excesso de ruído, um restaurante, uma casa de shows, alguma coisa assim, a vizinhança telefona para a prefeitura, eles mandam os fiscais e eles vão lá medir a intensidade sonora com esse aparelho. Se ultrapassar o valor permitido, é multa no estabelecimento. A resposta é 80 decibéis, fica para casa. A questão 7. Certa substância radioativa de massa M0, no instante T igual a 0, tende a se transformar em outra substância não radioativa. Para cada instante T maior ou igual a 0, dado em segundos, a massa da substância radioativa restante obedece à lei m de T igual a M0, que multiplica 3 elevado a menos 2T. Essa função visivelmente é decrescente, como aprendemos em aulas anteriores. Qual o tempo necessário em segundos para que a massa da substância radioativa seja reduzida a 1/3 da massa inicial? Bom, a massa inicial é M0. Então, a massa vai se tornar 1/3 de M0. Eu vou colocar 1/3 de M0 no lugar do m de T. O M0 vai cortar com o M0 e eu tenho 3 elevado a menos 2T igual a 1/3. 3 elevado a menos 2T é 3 elevado a menos 1. Bases iguais, expoentes iguais. Menos 2T igual a menos 1. 2T é 1 e o T é meio segundo. E essa é a nossa resposta. O exemplo 8 é um problema que fala sobre radioatividade também. Ele diz que certa substância radioativa se desintegra de modo que, decorrido o tempo T em anos, a quantidade ainda não desintegrada da substância é S igual a S0,
multiplica 2 elevado a menos 0,25t, também uma função decrescente, em que o S0 representa a quantidade de substância que havia no início. Qual é o valor de t para que 3/4 da quantidade inicial se desintegre? Ora, cuidado, porque esse problema não está dizendo que a quantidade que vai permanecer é 3/4 da inicial. Está dizendo que desintegrou 3/4. Então, vai sobrar, na verdade, 1/4 da substância inicial. Então, é esse valor que eu vou colocar lá na fórmula. Então, ficou 1/4 de S0 igual a S0 vezes 2 elevado a menos 0,25t. O S0 com S0 corta. O 2 elevado a menos 0,25t vai dar 1/4. 1/4 é 1 sobre 2 ao quadrado, que por sua vez é 2 elevado a menos 2. Então, bases iguais, expoentes iguais. Menos 0,25t igual a menos 2. 0,25t é 2 e o t é 2 dividido por 0,25. Isso vai dar 200 por 25, vai dar 8 anos. Essa é a nossa resposta. O exemplo 9 é um exemplo que eu deixo para casa. Ele fala sobre automedicação, é uma questão que caiu no Enem. Ok? Vocês vão ler com calma, trabalhando com essa formulazinha dada no problema, que você não é obrigado a saber isso de cabeça. Tá? Ele quer saber após quanto tempo em horas a concentração da substância vai se tornar a 4ª parte da inicial. Esse é para casa e a resposta é 4 horas. Bem, a questão 10, idem para casa. Fala sobre guerra biológica. Esse momento aí é bastante interessante falarmos sobre o assunto. É possível que estejamos em meio a uma. Então, essa questão é para casa, tá? Então, ele quer saber quanto tempo leva para que a população de bactérias atinja o valor 3.125 unidades. Tá? Quer saber o tempo em horas. A resposta é 7 horas. Então, fica para casa. Essa é a bibliografia da aula que a gente ministrou para vocês. Se vocês gostaram da aula, eu peço que não esqueçam de dar um like, inscrever-se e bater o sininho lá no canal do YouTube, denominado Azimuth Matemático. Até a próxima aula e bom final de semana.